Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Só dar só uma acertada aqui, peraí. Hum, Pronto, maravilha. Então, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Oração Eficaz. Vamos orar, que Deus nos use, para que Deus fale conosco de uma forma especial nesta noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, me coloco diante da tua presença. Te peço a tua graça, a tua unção, para essa revelação do teu Espírito, Senhor. Fala conosco. Usa, Senhor, cada um desses ensinamentos, cada uma dessas instruções aqui, Senhor, da tua palavra, Senhor, para que faça a diferença nas nossas vidas, Senhor. Que não seja mais uma informação, mas que verdadeiramente nós possamos tomar posse da tua palavra, dos teus ensinamentos, para experimentar uma verdadeira transformação nas nossas vidas, principalmente na nossa vida de oração, Senhor. Eu oro para que o Senhor trabalhe, Senhor, nas nossas vidas de orações. Como eu tenho, é, um dos motivos da minha oração é que o Senhor trabalhe na minha vida de oração. Que o Senhor transforme a minha vida de oração. Seja uma vida de oração verdadeira, de intimidade verdadeira, que eu te conheça de verdade, Senhor, em intimidade. Eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, é, se tem alguém falando no chat aqui, deixa eu ver. A Lucilene já tá de anfitriã, não tá não? Deixa eu ver. Ah, não tá não. Deixa eu pôr aqui. Só um minuto. Silene. Já tá, já tá. Então vamos lá. Bom, a nossa aula de hoje, deixa eu só voltar aqui, é a nossa aula 7 já do nosso curso. O tema da nossa aula é ação de graças, né? Que a gente tem que entender, né, que as nossas orações elas devem ser sempre marcadas por gratidão, né? O ato de agradecer a Deus não é apenas um reconhecimento das bênçãos de Deus, mas uma forma de transformar as nossas preocupações em confiança e reforçar a nossa fé nele, né? Então, assim, quando a gente ora individualmente ou em grupo, nós devemos sempre nos lembrar de expressar a nossa gratidão a Deus, né? Por tudo que Deus é, por tudo que Ele faz, né? E confiar que Ele continuará a nos prover com aquilo que nós precisamos. Quando a gente olha para o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que ele declara que os nossos pedidos pessoais devem ser feitos com ação de graça, e para o texto de Efésios, capítulo 5, do versículo 19 até o 20, que nos diz que as nossas orações coletivas, em comunidade ali, né, devem ser oferecidas no contexto de dando sempre graças, né, por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que esses dois textos, eles destacam que as nossas orações, elas não deveriam ser, né, como uma simples lista de pedidos, mas que a gente sempre deveria incluir expressões de gratidão, ou seja, de ação de graças. Então, a ação de graças, ela é uma maneira, né, de lembrar que Deus, ele é o nosso Pai, generoso, amoroso, que ele já nos tem abençoado de muitas formas e ele continuará sendo abençoador, cuidando de nós, né? Tendo um cuidado especial para com as nossas vidas, né? Ele é bom e ele nos ama. É, aqui, é, que já falei da introdução, nós temos um verbo hebraico, né?
que é o verbo iadá, e ele é o principal termo para agradecer, né? E ele significa, no hebraico, né, no sentido original, ele tem o sentido de estender a mão, de erguer a mão, né? Trazendo o sentido de dependência também. Sendo que esse ato envolve também um gesto físico quanto palavras de gratidão, né? Então, tanto gesto quanto palavras de gratidão. Assim como em português nós temos, né, e usamos a palavra obrigado para expressar gratidão de forma verbal, o verbo iadá, ele combina essa fala com uma ação prática, como oferecer algo em sinal de agradecimento. Então, o conceito bíblico de iadá sugere que a verdadeira gratidão envolve, né, tanto palavras quanto ações concretas que expressam o nosso reconhecimento e o quanto nós valorizamos alguém pelo que ela tem feito ou pelo que ela representa para nós, né? Eu trouxe aqui uma seleção, né, de versículos do Antigo Testamento que descrevem pessoas dando graças a Deus. Depois você pode ver com calma esses versículos, eu vou compartilhar ali no grupo, né? Todas essas referências bíblicas, né? Para você poder, lição de casa. Você pega esses versículos, né, e vai aplicando isso para você entender melhor o conceito aqui, né? E onde ao ler esses versículos e ao meditar neles, nós podemos começar a ver como, né, como, quando e por que o povo de Deus ele agradecia a Deus, ou ele prestava ação de gratidão a Deus, né? São, com todas essas referências aqui. Agora vamos para o próximo termo aqui, é o tudá. Apesar do iadá, né, que nós vimos agora, ser usado em Neemias 11:17 e 12:46, tudá é o substantivo hebraico mais comum para ação de graças. E envolve tanto agradecer a Deus pelo que ele fez, quanto agradecer a Deus pelo que ele vai fazer. Como o verbo iadá, aqui o tudá, ele também implica gesto, linguagem e atividade. Embora tudá, né, também adicione um elemento formal. Nós podemos, né, iadá, né, que é agradecer a Deus em qualquer lugar, mas tudá, ele é oferecido a Deus no contexto, geralmente ali, de adoração pública organizada. Nós podemos ler sobre a ação de graças no Antigo Testamento, em Levítico 7:12, Neemias 12, de 27 a 40, e essas referências aqui, tá? Mas vamos prosseguir. Eucaristeu. No Novo Testamento, os termos gregos eucaristeu, que é o verbo, e eucaristia, que é o substantivo, significam respectivamente agradecer e ação de graças. Esses termos, eles são derivados ali do eu, né, do grego, que quer dizer bom, e carizomai, que é dar livremente, tendo a palavra caris, que é graça, como raiz. Assim, o ato de agradecer envolve reconhecer os bons dons, né, dados graciosamente por Deus para nós. Então, a ação de graças, ela é central na vida cristã, como mostrado em passagens como 2 Coríntios 4:15, que relaciona a graça divina à ação de graças, resultando na glorificação de Deus, né? Então, além disso, em 2 Coríntios 9, de 11 a 12, aponta para o fato de que o dar, né, é uma forma prática em relação à ação de graças. A palavra caris, que é graça, é usada em diversas passagens como forma de agradecimento. Romanos 6:17, 1 Coríntios 15:57 e outras. Orações de agradecimento por alimentos e durante a Santa Ceia são mencionados em várias passagens, incluindo Mateus 15:36,
Marcos 8:6, Mateus 26:27, Marcos 14:23 e 1 Coríntios 11:24. Assim, a prática da ação de graças permeia tanto os momentos cotidianos quanto os espirituais, especialmente nas orações e nas celebrações eucarísticas, né, que são as celebrações de Santa Ceia, né, os nossos cultos de Santa Ceia. Poucos exemplos de oração de agradecimento, né, do Novo Testamento são colocados no contexto de orações antes das refeições ou ali, né, entre aspas, na última ceia, né, que foi a ceia celebrada por Jesus antes dele ser crucificado. Então, isso acontece porque uma oração de agradecimento por alimento é comumente chamada de graça, né, que é cálice. E porque em muitas tradições cristãs o serviço da Santa Ceia é chamado de Eucaristia, que é ação de graças. E ações de graças a Deus, em geral, são mencionadas, né? Aí tem, como elas são mencionadas de forma geral, aí tem as referências aí, vocês podem conferir depois, tá? Continuando. Passagens como Primeiras Crônicas 23:30, 25:3, 29:13, Esdras 3:11, Neemias 12:24, 46 e o Salmo 100, verso 4, deixam claro a associação íntima entre o louvor e a ação de graças. Então, a ação de graças e o louvor são duas formas distintas, mas complementares de adoração a Deus. A ação de graças é uma oração pessoal dirigida a Deus, expressando gratidão pelas suas obras. Já o louvor envolve exaltar ou glorificar os atributos e feitos de Deus, geralmente com a participação de outras pessoas, seja falando delas sobre a grandeza de Deus ou louvando a Deus em conjunto. Tem alguém com áudio aberto? Vamos lá, continuando. Os textos do Salmo, né, 100, verso 4, né, na versão da NAA, né, que é a Nova Almeida atualizada, vai ensinar essa dinâmica. Nós entramos nos portões de Deus, né, nas portas, nos portais de Deus, com ações de graça, individualmente. E nós adentramos nos seus átrios com louvor, é, coletivamente. Assim, a adoração completa envolve tanto gratidão pessoal quanto louvor público e compartilhado. E segundo a Bíblia de Estudo da NAA, né, o Salmo 100, verso 4, usa a expressão ação de graça, né? Que ali o hebraico ali é o tudá, né, que nós acabamos de ver, e no seu sentido comum de agradecimento, em paralelo com o louvor. Então, há esse paralelo ali entre a ação de graça e o louvor. No Antigo Testamento, nós encontramos três palavras hebraicas principais que são normalmente traduzidas como louvor. Temos o halal, né? Está associado a fazer grande barulho, um grito de alegria, um viva, uma exclamação, e é uma palavra usada, é uma palavra muito usada, essa palavra aqui, né? E ela está. Eu tenho uma pequena seleção de versículos, né, que depois eu vou passar para vocês, tá? Aqui no Word, tenho aqui no Word, passo para vocês depois, mas está lá em 1 Crônicas 16:4, 23:5, 2 Crônicas 5:13 e outros. A expressão aleluia, né, que a gente fala, né, aleluia, quer dizer louve ao Senhor, né, vem dessa raiz halal, e ocorre no começo do Salmo 106, 111, 113, 146 até o 149, e no final do Salmo 104, 106, 113, 115, 117, 135, 146 e 150. Iada, né? Ela significa literalmente lançar, arremessar, como em Lamentações 3:53, né? Que fala ali que está lançando, né, algo ali.
né? Mas é traduzida como louvor quando relacionada a movimentos e gestos corporais, como bater palmas, dançar, levantar os braços, que são usados para louvar e glorificar a Deus. E é com frequência usada para descrever a maneira que o povo de Deus o louva, o adora. Por exemplo, Gênesis 29 e 35, segundo as Crônicas 7 e 3, 20, 21 e 22, Salmo 7 e 17 e outras referências. Vocês fiquem tranquilos que depois eu passo lá no grupo, né, para vocês todas essas referências aqui, tá? Temos a palavra zamar no hebraico, que significa tocar e cantar música. Ela é usada nos títulos do Salmo 57 para especificar uma canção que é cantada com acompanhamento musical de um instrumento de cordas. E é também usada através dos salmos para descrever o louvor cantado. Por exemplo, o Salmo 7, verso 7, o 18, verso 49 e outras referências. Temos até a última aqui, Zamar, né? Já falei essa aqui. Vamos para a próxima. Agora, no Novo Testamento, nós temos três palavras gregas principais, né, que são comumente traduzidas como louvor. Temos o aineu, que quer dizer mencionar com honra ou jurar. No grego antigo, o substantivo ainos podia também significar querer narrar uma história. Então, é usada para dizer louvores a respeito de Deus. Louvar, né, descrevendo a respeito de Deus, né? Como em Lucas 2, 13 e 20, 19 e 37, Atos 2, 47, 3 de 8 a 9, Romanos 15, 11, Apocalipse 19, 5, né? Temos o eipaineu, é a forma eipanos, né? Que é uma forma mais forte de aineu e significa elogiar. E descreve o louvor a Deus em 1 Coríntios 11, 2, 17 e 22, Efésios 1 e 6 e 12 e outras referências. Temos o ruminel, significa cantar o louvor, né, de alguma coisa ou alguém. A palavra hino é derivada dessa palavra aqui, né, e significa literalmente louvor cantado. Então, o ruminel é usado em Atos 16, 25, Hebreus 2, 12, e usado também em Mateus 26, 30, Marcos 14, 26, que ali vai falar da última ceia, né, para descrever o cântico dos Salmos 130, 113 até o 118 e 136, que os judeus eles chamavam os Salmos de Halel. Então, seguindo aqui, nós temos 6 conceitos bíblicos gerais sobre o louvor. Primeiro, Deus se agrada de sua obra de criação, né? E toda ela, inclusive os anjos, expressa sua alegria no louvor. Então, aí tem as passagens, Gênesis, Salmos, Provérbios, tá? A humanidade, né, foi criada para se regozijar nas obras de Deus. E nós cumprimos isso ao aceitar os dons de Deus. Como, por exemplo, Salmos 40, de 14 a 16, Eclesiastes 8, 15, 9, 7, 11, 9, Filipenses 4 e 4, 8. A vinda do reino de Deus, ela é marcada pela restauração da alegria e do louvor, né? Exemplos, Isaías 9, 2, Salmos 96, de 11 a 13, Lucas 2, de 13 a 14. Quarto, Deus é louvado tanto pela redenção como pela criação. Até mesmo no céu, o louvor eterno do povo de Deus exalta ambos os dons. Êxodo 15, de 1 a 21, Salmo 24, 136, Apocalipse 4, 11 e capítulo 5, versículos de 9 até o 10. Quinto, o louvor, ele é um dever e não deveria depender de sentimentos ou circunstâncias, conforme Deuteronômio 12, 7, 16, de 11 a 12 e Jó 1, 21. Apesar, né, de se mencionar o louvor pessoal,
ao louvor coletivo é dado muito maior ênfase. Muitas das descrições de louvor e apelos para louvor, eles são coletivos. Exemplo, Salmos 22, 25, 34, 3, 35, 18 e 149, 1. Vamos falar de ação de graças e sacrifício. Embora a Bíblia mencione o sacrifício de louvor, né, Jeremias 17, 26, Hebreus 3,15, a ação de graças é frequentemente apresentada como um sacrifício mais comum e frequente. Isso sugere que o louvor ele pode ser algo que flui naturalmente dos crentes, enquanto que a ação de graças, por envolver um reconhecimento consciente e entrega, exige um esforço maior. Várias passagens bíblicas, né? Levítico 7, de 12 a 15, Salmo 107, 22, Jonas 2, 9, mostram que no Antigo Testamento o sacrifício era a forma central de se expressar gratidão a Deus. Esses sacrifícios poderiam ser pessoais ou nacionais, públicos ou privados, oferecidos em diversas ocasiões para reconhecer as bênçãos e o cuidado de Deus. Assim, o ato de agradecer a Deus era mais do que palavras, né? Envolvia ofertas e sacrifício, né? Era algo prático, né? Era algo concreto, né? Uma expressão de adoração e gratidão por tudo que ele havia feito pelo seu povo. E a Bíblia ela fornece mais exemplos, né, antes do que uma lista completa. Mas é claro que a ação de graças era um elemento vital nesses exemplos, né? Então, uns exemplos aqui. Número 6, de 13 a 20, vai falar dos sacrifícios ali, das ofertas de sacrifício na desobrigação de um homem por um voto. Levítico 12, depois que a mulher deu à luz. Levítico 14, quando um leproso foi curado. Levítico 8 e Números 8, na ordenação de sacerdotes e levitas. 1 Reis 1, de 9 a 12, nas coroações reais. 1 Reis, capítulo 8, de 1 a 13, na dedicação dos templos sagrados. Então, essas ofertas, esses sacrifícios, eles tinham um princípio. Somente o melhor serviria para Deus. Fosse sacrificar algo, fosse render em ação de graça algo, né? Se sacrificar algo, se oferecer algo a Deus em agradecimento, né? Você teria que fazer o melhor. Não é para dar o resto para Deus, né? Êxodo 10, de 24 a 26, deixa claro que os sacrifícios eles tinham que esgotar até os recursos pessoais do adorador, né? Deveria haver um elemento de autonegação para que o sacrifício ele tivesse um peso, ele tivesse um significado. E mostra também que, porque os adoradores eles queriam agradar a Deus, permitiam que ele mesmo dirigisse os seus sacrifícios. O que Deus, buscar em Deus o que Deus gostaria que oferecesse de forma prática, sacrificasse de forma prática para ele. Os judeus, né, eles não poderiam oferecer a Deus nada que fosse obtido ilegalmente ou qualquer coisa que fosse impura. Tanto ricos como pobres, né, tinham de oferecer a Deus o melhor que eles tinham. E eles não podiam reter o melhor para si, né, e oferecer para Deus o resto. Deus não aceita resto. Deus, ele quer o melhor de nós, a nossa melhor adoração, a nossa melhor, né, rendição a ele. Ele quer de nós a nossa própria vida. Nós precisamos nos oferecer a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Racionalmente, com o nosso entendimento, eu me ofereço a Deus como um sacrifício. Eu entrego a minha vida para Ele, para que Ele faça da minha vida o que Ele quiser. O meu melhor, né? O que eu tenho de melhor, os meus dons, os meus talentos, é isso que eu tenho que oferecer para Deus. É o melhor. Levítico, nos capítulos de 1 a 7, vai destacar
5 dos principais sacrifícios judeus. Nós temos o holocausto, ou oferta totalmente queimada. Nós temos a oblação, ou oferta de manjares. Nós temos a comunhão, ou oferta pacífica. Nós temos a oferta pelo pecado. Nós temos a reparação, ou oferta pela culpa, né? Dois desses sacrifícios, eles eram particularmente usados, né, na ação de graças. O holocausto e o sacrifício de comunhão. Ambos, eles ajudaram o povo judeu a expressar suas emoções de serem criaturas que pertenciam a Deus. O holocausto ou queima de oferendas. No holocausto totalmente queimado, toda a parte do sacrifício, exceto a pele, era queimada como oferta a Deus, né? Então tudo ali era oferecido a ele. Isso representava a dedicação do adorador, né? E a aceitação da parte de Deus de tudo que o adorador tinha e era. Primeiras Crônicas 29, de 13 a 14, expressa essa ideia. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Tudo pertence ao Senhor. Tudo vem de ti e é para ti. Próximo, a comunhão. Na oferta de comunhão do Antigo Testamento, parte do sacrifício era oferecida a Deus e o restante era compartilhado entre os sacerdotes e o povo, simbolizando o relacionamento entre o povo e o seu Criador. Alguns veem nisso a prefiguração, né, do culto de comunhão da igreja na Santa Ceia, né, também chamado de Eucaristia, que é um ato de ação de graças em memorial pela morte e ressurreição de Cristo e a promessa da sua volta, né? Então, a ligação entre ação de graças e sacrifício, ela é essencial. O povo de Deus não expressava gratidão apenas em palavras, mas também oferecendo sacrifícios do que eles tinham de melhor, do melhor que eles podiam oferecer, né? Do melhor que eles podiam entregar para Deus. Assim, a verdadeira gratidão envolve mais do que palavras, requer ações e entrega. As Escrituras ensinam que agradecer a Deus deve ir além da fala, né? Além das palavras, envolvendo ofertas de sacrifício e comprometimento. A ação de graças e a oferta. Os judeus ofertavam de 3 formas: por meio de sacrifícios, dízimos, e ofertas voluntárias. Todas as suas ofertas, elas eram dadas a Deus e a ação de graças era o motivo principal por trás dessas ofertas. Os dízimos. Os judeus, eles davam seus dízimos a Deus, né, que é 1/10 da sua renda anual, né, 1/10 de toda a renda no ano. E isso fornecia provisão para os líderes religiosos e para os pobres. Os dízimos, eles eram entregues de boa vontade. 2 vezes a cada 3 anos, o povo viajava para Jerusalém e apresentava o dízimo com ações de graça para os levitas. A dádiva do dízimo era uma maneira de expressar agradecimentos a Deus pela sua provisão material através da colheita e pelo seu cuidado espiritual por meio dos ministérios sacerdotal ali da tribo levítica, né? Dos levitas. No terceiro ano, os dízimos, eles não eram levados para Jerusalém. Eles eram armazenados na própria localidade para suprir os pobres e quaisquer estrangeiros naquela área. O ensinamento bíblico sobre dízimos nós encontramos em Levítico 27, de 30 a 32, Números 18, de 21 a 32, Deuteronômio 14, 29 e Malaquias 3, do 2 ao 12. Os sacrifícios e as ofertas voluntárias. Dos restantes 9/10 do rendimento ali, né? Os judeus, eles ofereciam a Deus sacrifícios e ofertas voluntárias. Alguns tipos de sacrifícios expressavam agradecimento pela
bondade de Deus e outros suplicavam o perdão de Deus. Então, sempre que o povo queria agradecer a Deus, ele o fazia através de palavras e da dádiva de um holocausto, de um sacrifício comunitário. As ofertas voluntárias, elas eram usadas para projetos particulares. Então, eram ofertas de agradecimento especiais, ocasionais, que o povo fazia como uma expressão de sua gratidão pela benignidade de Deus. Êxodo 25, de 1 a 4, registra as instruções de Deus para a coleta do material necessário para a construção do tabernáculo. E Êxodo 35, de 1 a 29, e 36, de 2 a 7, descreve os detalhes da oferta. Então, a oferta, ela era voluntária, ela era específica, ela tinha um propósito, e ela era divinamente motivada, e ela parava, né, quando havia o suficiente, quando atingia o objetivo específico para aquela oferta, as pessoas paravam de dar oferta. Então, tinha todos esses requisitos aqui. Então, a passagem deixa claro que o povo ele dava de boa vontade, né, generosamente, com entusiasmo, à medida que os seus corações e os seus espíritos eram tocados em gratidão a Deus. Então, uma atitude semelhante é vista em Primeiras Crônicas, no capítulo 28 até o 29, quando Davi ali pediu ao povo que contribuísse para o primeiro templo. E também em Esdras 1, de 2 a 6, 2 de 68 a 69, capítulo 3, 5, 7 e 16, e Neemias capítulo 7, do versículo 70 até o 72, quando as ofertas de agradecimentos foram feitas para o segundo templo. Primeiras Crônicas 29 é uma das mais notáveis de todas as passagens bíblicas sobre a ação de graças e mostra a clara associação bíblica entre oração, louvor, ação de graças, sacrifício e oferta. Algumas pessoas podem perguntar que conexão possível poderá existir entre coleta para um edifício e oração. Mas os exemplos bíblicos de ofertas de agradecimento mostram que elas eram coletadas para os locais de oração, para as casas de oração. E o motivo por trás de todas elas era a gratidão a Deus por tudo que ele fez, pelo indivíduo, pelas famílias e pela nação. O agradecimento verbalizado, né, só verbal, não era suficiente. O braço também deveria ser estendido como uma dádiva, né? Trazendo aqui o português mais claro, você tem que pôr a mão no bolso também, né? Tem que pôr a mão no bolso, tem que abençoar a obra do Senhor. Então, orar não é sempre um calmo recitar de palavras. Orar pode envolver lutar com Deus, suar, se afligir diante dele. Pode exigir persistência, orando, 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 orando. Pode significar jejum, não consumir comida para mostrar uma sinceridade genuína, para você se humilhar, para você até poupar muito tempo a oração, porque o jejum ele potencializa, né, a oração, porque nós nos quebrantamos, nós nos humilhamos, nós nos colocamos em total dependência de Deus. Nós dizemos para Deus que nós temos Deus, ele está acima até mesmo das nossas necessidades mais básicas, que é o alimentar. Então, nem o nosso estômago nós deixamos ele antes de Deus, né? Então, eu estou dizendo para Deus que até a minha necessidade mais básica, eu paro de fazer isso para ter um tempo para dedicar a Deus, para o buscar. E também, né? Orar pode incluir a oferta, a ação de graça sacrificial, que revela a profundidade de nossa gratidão de maneira extremamente prática. Agora, a ação de graças e o apóstolo Paulo. A ação de graças atua como parte muito importante no pensamento e nos escritos de Paulo. Afirma-se que Paulo menciona o assunto de ação de graças em suas cartas
com mais frequências ali, né? Contando linha por linha, do que qualquer outro autor grego, cristão ou pagão. De fato, as cartas de Paulo registraram muitos exemplos dele mesmo oferecendo graças a Deus e também instruindo seus leitores a fazerem o mesmo. As orações de ação de graças de Paulo. Obviamente, né, essas orações, né, não são uma lista completa, né, das ações de graças de Paulo. Contudo, é instrutivo que um assunto, né, ocorra quase tão frequentemente quanto todos os outros juntos, né? Fala muito sobre a ação de graça, o apóstolo Paulo. Não, Paulo, ele agradeceu a Deus pelos companheiros crentes, né? Muitas das cartas de Paulo começam agradecendo a Deus pela fé do povo para o qual ele está escrevendo. Por exemplo, Romanos 1:8, 1 Coríntios 1:4, Filipenses 1:3, né? E as demais referências aqui. Essa expressão de agradecimento de Paulo não é uma forma vazia, né? Visto que a sua ausência no começo da carta de Gálatas ali possa ser ali deliberada, né? Então, Paulo ele também agradece a Deus pelos companheiros crentes em 2 Coríntios 8:16, Efésios 1:16, 1 Tessalonicenses 2:13, 3:9, 2 Timóteo 1:3. Em muitas dessas ações de graça, Paulo ele usa palavras como sempre e sem cessar, que chamam a atenção para a importância que ele dá em agradecer a Deus publicamente pelos companheiros crentes e líderes, muitos dos quais ele não conhecia ali pessoalmente. E é importante notar que essa persistência e urgência estão ausentes nos exemplos de outras ações, né, de graça, né? Por exemplo, por alimento, nas suas cartas, Paulo ele enfatiza a importância de agradecer a Deus pelo alimento. Aí tem as referências aqui, por Jesus, pelo seu ministério, pela vitória, pelos dons espirituais. As instruções de Paulo sobre a ação de graça. Constantemente, Paulo ele orava, né, pelos seus leitores ali, né, a quem eram dirigidas as suas cartas. E ele os aconselhava a fazer da ação de graças uma atividade constante, tanto em palavras quanto em ações. Então é impossível a gente ler esses versículos sem concluir que a ação de graças ela deveria caracterizar de maneira muito especial nossas orações públicas e particulares. Então, por favor, leia depois essas referências aqui, Efésios 5:4, versículo 20, Filipenses 4:6, Colossenses 1:12, 2:7, 3 de 15 a 17, 4:2, 1 Tessalonicenses 5:18 e 1 Timóteo 2:1. Vamos falar da vontade de Deus e a gratidão. Quando Paulo ele ensina que devemos dar graças a Deus em tudo e que essa é a vontade de Deus, ele está nos mostrando um princípio espiritual muito importante. A gratidão deve estar presente em toda e qualquer circunstância da nossa vida, né? Da vida cristã. A frase em tudo dai graças não significa que nós devemos ser gratos por todas as coisas que nos acontecem. Por exemplo, nós não devemos ser gratos pelo mal, né, ou pelo sofrimento, pelas coisas ruins, mas nós devemos ser gratos sim, né, pelo que nós podemos, em meio às dificuldades, em meio às aflições, em meio aos problemas, em meio à situação ruim que nós estamos vivendo, nós podemos encontrar motivos para sermos gratos, mesmo em meio a essas dificuldades. Isso nos ensina a ter uma postura de confiança em Deus, crendo que Deus está no controle, independente da situação, da circunstância que eu esteja vivendo. Então aqui Paulo, ele reflete uma confiança profunda na soberania de Deus e na bondade de Deus. Ele não nos chama a sermos gratos apenas nas circunstâncias boas ou quando nossas orações são respondidas da maneira que a gente espera. Pelo contrário, ele nos desafia, ele desafia os crentes a encontrar motivos de gratidão em
todas as situações, né? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Ou seja, Paulo ele nos convida a uma visão mais ampla da realidade, onde enxergamos o agir de Deus mesmo nas adversidades, mesmo em meio às nossas lutas e aflições da vida. Ação de graças como parte central da oração. Então, Paulo enfatiza que os nossos pedidos de oração deveriam ser cercados de agradecimento, né? Às vezes a gente só quer pedir, 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 mas os nossos pedidos eles têm que estar envolvidos em agradecimento, em agradecimento. Isso é algo muito significativo, porque a oração não deve ser apenas uma lista de pedidos, mas também um tempo de comunhão com Deus, né? Toda vez que você vai se colocar diante de Deus, é uma oportunidade para você entrar em comunhão com Ele, você se relacionar com Ele, né? Onde o reconhecimento de quem Ele é e a gratidão tem que fazer parte de toda a oração nossa. Quando nós apresentamos nossas necessidades diante de Deus com ação de graças, né? Isso demonstra que nós confiamos que Ele já está agindo em nosso favor, mesmo antes a gente ver a resposta. E apesar da resposta, embora a gente não entenda, né, a gente confia que Ele é bom e que no final tudo tem um propósito para o nosso bem. Então, a ideia de incluir ação de graças junto com as nossas petições na oração aponta para a importância da fé e da nossa confiança em Deus. Então, Paulo ele nos encoraja a fazer os nossos pedidos sabendo e crendo que Deus é bom e que ele nos ouve e que ele já está providenciando para nós o melhor, mesmo que a gente ainda não veja o resultado, ou que a gente não consiga entender na situação contrária ali no momento na nossa vida. Isso também nos ajuda a manter uma atitude de coração humilde, dependente de Deus, né? Ao invés de uma postura de exigência e de insatisfação, de reclamação. Quantas as vezes as pessoas chegam diante de Deus, né, exigindo, insatisfeitos, reclamando, esquecendo de quem Ele é. Ele é bom o tempo todo Ele é bom. Quem somos nós para queremos reclamar algo de Deus? Ou estar insatisfeitos com Deus? Porque Deus não está fazendo do jeito que a gente esperava que Ele fizesse. Nós temos que sempre lembrar Deus, né? Ele é o Senhor. Nós que temos que sempre lembrar, né? Quem é o Senhor? Ele é o Senhor. Nós, os seus servos, né? Muitas vezes as pessoas querem inverter o papel ali, né? Quer mandar em Deus, quer exigir de Deus. Nós temos que ter esse coração dependente de Deus, né? Em humilhação, né? Reconhecendo sempre quem Deus é e quem nós somos, né? Vamos nos colocar no nosso lugar, né? Então, eu vou repetir o que eu sempre tenho. Só um minuto aqui. O que eu sempre tenho citado, né? Eu ando citando aqui nos nossos estudos e nas ministrações que eu tenho feito por aí. Eu, quem convive comigo veio citando bastante esse salmo aqui, né? Salmo 37, versículo 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ou seja, a nossa parte é entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, é entregar e confiar, e deixa ele agir da maneira dele, no tempo dele. O que nós precisamos entender é que uma vez que a gente entrega a nossa vida, a gente entrega as nossas petições, né? Ele, né, se nós entregamos para ele, ele não nos deve mais satisfação. Ou a gente entregou ou não entregou. O problema é que a gente diz que entregou, mas a gente segura, né? Senhor, está aqui, mas você não.
Entrega, deixa, confia nele, deixa ele fazer. Ele é bom. Ele sempre vai ter o melhor para nós. A gente não enxerga, a gente só enxerga, né, o que está diante dos nossos olhos. Ele vê além. Ele vê o amanhã. Nós não vemos. Deixa ele agir. Então ele não nos deve satisfação. Então eu tenho que apenas crer e confiar nele, sabendo que ele é bom e que ele é justo, que ele me ama, que ele vai querer sempre o melhor para mim, né? E o que ele decidir fazer, ainda que eu não entenda, sempre será o melhor, né? Ainda que ele não faça da maneira que eu gostaria que ele fizesse, afinal, repetindo, ele é o Senhor e não nós. Ele é o Senhor. Então, gratidão como marca do cristão. Segundo Paulo, a ação de graças deve ser uma das características-chave dos cristãos comprometidos. Para ele, o cristão é alguém que vive de uma maneira diferente. Uma das maneiras. Sem voz aqui. Vou beber uma água aqui, irmão. Peraí. Só um minuto. Voltei, voltei. Graças a Deus. Ai, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Bom, vou retornar aqui. Então, gratidão como marca do cristão. Segundo Paulo, a ação de graças deve ser uma das características-chave dos cristãos comprometidos, não? Então, para ele, o cristão é alguém que vive, né, de maneira diferente do mundo, e uma das maneiras pelas quais essa diferença se manifesta é pela gratidão constante. No mundo onde muitas vezes, né, reina a insatisfação, a ingratidão, o cristão é chamado a ser alguém que vê a vida com os olhos da fé e, portanto, vive uma vida de gratidão. Essa gratidão não vem apenas das circunstâncias exteriores, né, mas de um coração transformado pela graça de Deus. Então, a gratidão é um reflexo da vida cheia do Espírito Santo. Algo que Paulo menciona em Efésios 5, de 18 a 20, né? Onde ele diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, encheios do Espírito Santo, que é uma das marcas dessa plenitude, uma das marcas dessa plenitude é dar sempre graças a Deus por tudo. Isso mostra que a gratidão é o resultado natural de alguém que está caminhando em comunhão, em intimidade com Deus. Ele nasce da experiência contínua, né, da graça, da experiência contínua desse relacionamento com Deus. Contexto cultural e espiritual. É importante lembrar que Paulo escreve muitas de suas cartas a igrejas que enfrentavam perseguições, aflições, dificuldades e desafios. Quando ele fala sobre dar graças em tudo, ele não está sugerindo que os cristãos sejam otimistas ou que neguem as suas dificuldades. Pelo contrário, ele sabia que muitos ali estavam enfrentando grandes provações. No entanto, ele ensinava que a gratidão é uma maneira de permanecer firme e manter o foco em Deus, mesmo em meio às lutas e aflições. Então, Paulo, ele viveu o que pregou. Em suas próprias cartas, nós vemos momentos em que ele foi preso, ele sofreu perseguições, ele enfrentou enormes desafios pessoais, mesmo assim, ele escreve com um coração grato, né? Em Filipenses 4, de 11 a 12, por exemplo, ele fala sobre ter aprendido a estar contente em toda e qualquer situação. E esse contentamento e gratidão vem do seu profundo relacionamento com Deus e da sua profunda confiança na obra de Cristo. Agora, aplicação para os nossos dias. Como aplicamos essa mensagem para os dias de hoje, né?
Paulo nos convida a ter uma postura de gratidão contínua, tanto em nossas orações quanto em nosso viver diário. Isso significa ser grato, mesmo quando as circunstâncias, né, são difíceis, sabendo que Deus está no controle. Não se trata de negar as dificuldades, mas de escolher ver as bênçãos, a presença e o cuidado de Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores das nossas vidas. Você já parou para refletir sobre as bênçãos que Deus tem te dado, mesmo nos tempos difíceis? Muitas vezes nós estamos tão focados nas coisas que ainda não temos ou nas respostas que nós ainda não recebemos, que nós nos esquecemos de ver a mão de Deus nas pequenas coisas do dia a dia. Então, Paulo nos desafia a cultivar um coração grato, agradecido, não apenas quando tudo está bem, mas em toda e qualquer circunstância. Então, a gratidão para Paulo é uma das chaves, né, para viver uma vida cristã plena e abundante. Ao darmos graças a Deus em tudo, não apenas estamos obedecendo à vontade de Deus, mas também estamos cultivando um coração que está sempre atento às bênçãos e ao cuidado do nosso Pai. Isso muda nossa perspectiva sobre a vida, nos tornando pessoas mais alegres, menos ansiosos e mais confiantes no propósito de Deus para nós. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. E em resumo, Paulo nos ensina que o segredo para uma vida cristã vibrante e abundante, cheia de paz, é o espírito de gratidão. Nós temos sempre, né? Nós temos sempre uma atitude de gratidão diante de Deus, que possamos aprender de verdade a dar graças a Deus em tudo. E em tudo sermos agradecidos, confiando que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando nós não entendemos todos os detalhes das circunstâncias que nós estamos vivendo e do porquê nós estamos passando pelas situações difíceis que nós estamos vivenciando, porque a palavra de Deus nos orienta que devemos andar por fé e não por vista, e o justo viverá da fé. Pois ao perseverar na fé, aconteça o que acontecer, a nossa vitória final já está garantida por Deus, que é o Senhor da história e também da nossa história. Então, não importa, meus irmãos, que você esteja vivendo, não desista, não desanime, exercite sua fé, coloque sua fé em prática também ao ser sempre grato a Deus, independente de toda e qualquer circunstância, que é este o sentido de em tudo dai graças. Tá bom? Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Quem pode glorificar a Deus, e pode adorar a Deus, quem pode dizer graças a Deus, Senhor, pelo que o Senhor é na minha vida. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só fechar a gravação aqui.